Rosângela Lira, minha mãe, que eu tenho tanto orgulho, a pessoa que eu mais admiro, a mulher que eu mais amo nesse mundo e que me deu a luz e me formou e que me deu todas essas coisas boas que vocês tanto falam e tanto gostam, principalmente quando falam que eu me comunico bem. Acredito que veio muito dela e hoje vocês vão poder comprovar. Mãe, obrigada por estar aqui. A discípula superou a mestre, porque a Caroline, vejo todos os dias, tem uma facilidade para falar, para se expressar, e ela se expressa com emoção, com a alma, vem daqui de dentro, não é aquela coisa superficial. Então, parabéns, minha filha. É muito bom estar aqui com você, mas antes de começar qualquer assunto com a minha mãe, porque ela é uma enciclopédia de assuntos, não tem nenhum assunto que escapa, ela sabe muito sobre todos, mas antes de começar tudo isso, eu quero apresentar a minha mãe como pessoa jurídica. Uma das coisas que eu admiro muito, a forma com que ela consegue coordenar tamanho que for de equipe e para multipropósitos. A minha mãe é uma mulher que eu vi desde pequena, sempre trabalhou muito, trabalhou dentro de casa, trabalhou viajando, mas sempre com essa coisa muito forte da mulher moderna que gosta de trabalhar, que se sente bem e que precisa trabalhar também. Uma das coisas que eu gosto muito de falar, e já contei aqui, é que por mais que a gente aparentemente, né, estética, fisicamente pareça que recebeu tudo de mão beijada, talvez eu recebi muito, mas porque ela batalhou, ela foi realmente a conquista e conquistou muito para dar o melhor pra gente. Eu estudei numa escola muito puxada na minha época, era mais exigente, que era o Bandeirantes. E lá estudei da 5ª série até o terceiro colegial e meus colegas eram, na sua maioria, homens e orientais. E existia uma competição gigante, as nossas notas eram fixadas em painéis fora das salas, então era a sua classificação na sala, a sua classificação na escola, na série. Sempre fui muito exigida desde pequena. Eu acho que isso ajudou a me formar. Comecei a trabalhar logo cedo porque minha mãe, sua avó, sempre Dona Fernanda, Vovó Fernanda, sempre valorizou muito o estudo, mas também o trabalho. Ela fez 2 faculdades, sua avó, fez psicologia e jornalismo numa época que as mulheres mal faziam uma faculdade. Uhum. E aí, quando eu entrei na universidade, ela já falou assim, tem que começar a trabalhar. Você vai aprender mais rápido se você aliar a vida profissional, prática, com a teoria que você vai ver na faculdade, na universidade. Uhum. Ela conseguiu um estágio para mim, então eu trabalhava e estudava. Na verdade, eu queria ser arquiteta. Naquela época, como não tinha AutoCAD, não tinha os programas de computação, o traço era muito importante, tinha um peso muito grande na universidade, na entrada, no vestibular. Então eu fui super bem na primeira fase, super bem na segunda, mas no teste de aptidão eu fui reprovada. E aí eu teria entrado em qualquer faculdade da USP, menos medicina, que na época era bastante concorrida. E aí o que aconteceu? Eu fiquei desiludida. Eu lembro que a sua bisavó, Dona Marita, ela falava assim, nossa, mas eu rezei tanto, eu pedi tanto a Deus, não entendo por que isso não aconteceu. Porque tudo tem um propósito. Tudo tem uma razão de ser que na hora que a gente está no olho do furacão, no desaponto, a gente não consegue enxergar. Prestei uma universidade no meio do ano, que tinha administração, que era bem genérico, bem amplo, né? Administração você tem contabilidade, você tem jurídico, você tem psicologia, você tem muitas matérias, então é um espectro bem amplo, como eu falei. Fiz FAAP, depois, alguns anos mais tarde, fiz uma pós na GV. Eu comecei a trabalhar, então, a primeira foi uma empresa de turismo. Depois, o segundo ano foi uma consultoria financeira ligada a um banco francês. No terceiro ano, a Christian Dior estava chegando no Brasil e eles estavam montando a estrutura e precisava de uma assistente administrativa e financeira. Eu já vinha com experiência, era uma vaga e 120 candidatas pleiteando essa vaga. A meu favor, eu estava me formando em administração,
falava inglês e francês, porque desde pequenininha, vovó já colocou nas aulas de inglês, francês, balé, equitação, tênis, natação e piano, 7. Ela fez a mesma coisa comigo. Tô falando claro. como se fosse algo só que a minha avó fez, né? A gente repete os padrões, né, filha? É. Mas você é mais inteligente, você não está fazendo isso com os seus, né? Um pouquinho. Eu, no teste de seleção, no processo, eu vi um erro. Aquela coisa do detalhe, de observar, de ser, né, perfeccionista, às vezes atrapalha, às vezes ajuda. Nesse caso me ajudou, porque foi fundamental, um erro no próprio teste que a própria empresa criou. Sim. E aí pronto, né? Então aí eu fui chamada, fui escolhida e de assistente virei gerente, virei diretora e virei CEO da marca para o Brasil. Então fiz carreira há 28 anos, 28 anos, isso que eu ia contar. Que desde que eu estava na barriga da minha mãe, ela já tinha começado com essa carreira. Então, é algo que eu vi ela batalhando, inclusive quando não tinha, né? Não tinha marca aqui, não tinha importação. Os produtos eram fabricados no Brasil, eram licenças. E eu lembro que tinha uma coisinha ou outra, quer dizer, eu lembro não, eu era muito pequena, você me contou, tinha gravata? Tinha a linha masculina, bolsas, sapatos, Baby Dior. E como era isso de produzir no Brasil? Um desafio gigante, porque você imagina um mercado fechado, sim, protecionista, onde então as marcas, a indústria não precisava se preocupar em investir em maquinário, em modernizar a sua planta. Então ela ia fazendo, o zíper tem que ser escondido, não tenho, é muito caro, não fazemos, tá bom, então fica o zíper aparente mesmo. Tá. Você tinha que se adaptar à nossa realidade, então não era tão... Não seguia a risca, não. Tanto um tecido quanto acabamento, não. Vinham os protótipos de lá, vinham os modelos, as moldes, tudo, e vinha uma pessoa técnica a cada nova coleção que era lançada. Para acompanhar, treinar. Tá. Mas eles já sabiam, onde eles estavam no mundo, que eram licenças, inclusive nos Estados Unidos era licença, a América inteira era licença, Venezuela, muitos países eram licença. Não imagino como era essa bolsa. Comparado, assim, como era isso? Você via muita diferença? Muita. Não conseguia fazer algo muito parecido. Mas já fazia o logo, né? O print do logo já era lá atrás, coisa de 28 que eu trabalhei, mais 7 que eu saí, são 35 anos. Então já tinha. Então, por exemplo, aquele print do logo era mais garantido. Que ia manter tipo um stamp mesmo. Tinha público? Sempre teve? Tinha, porque o produto era muito mais barato. Porque como era feito no Brasil, era nacional, então ele tinha etiqueta, Dior, tinha uma inspiração da coleção. Mas por que a marca está num país, por que ela submete a estar num país, mesmo sabendo que a qualidade vai ser a quem? Primeiro que era a política de marcas internacionais. Além do Dior, tinha Pierre Cardin, tinha Yves Saint Laurent, tinha Gucci. Todas com o mesmo estilo de fabricação. Sempre licenciamento, mesmo padrão, né? Em nível de qualidade, comunicação, eram bem parecidas. Por que as marcas vêm? Porque é uma forma de você já ir... Um branding, mas... você já está presente no mercado, você protege contra a pirataria também, porque você tem uma estrutura e naquela época tinha muita pirataria. Então, é uma forma de você optar. Mas, ao mesmo tempo, como tudo tem prós e contras, quando foi aquela virada que a globalização, que os mercados se abriram, né? Mesmo o mercado do Brasil que era fechado, protecionista, ele teve que se abrir, teve que deixar importar. E quando foi isso? Foi em 90, com Fernando Collor, presidente Fernando Collor, 1990. Até então, a gente viajava, nosso objetivo número 1 das viagens, gente, era comprar. Desde uma pasta de dente Crest, até uma mostarda de Dijon, batatinha Pringles,
né? Tudo. Ela fala assim porque o objetivo dela, desde que eu a conheço, não é comprar. Ela sem fazer a gente visitar museu, comer comida diferente. Então, por isso que mas é que para muitas pessoas ainda é comprar. Né? Mas naquela época era quase você entrar no Walgreens, porque você não tinha nada no Brasil. Imagina, vocês não conseguem imaginar, né? Quem não tem a minha idade para cima, não consegue se imaginar vivendo num país onde não existe nada que não seja nacional. E aí, olha só, a pessoa quando falava que ia viajar, aparecia um monte de lista na casa dela. Voltava com um monte, tudo. Ainda não tinha peso, excesso de bagagem, Não, era tudo mais fácil, eu voltava com 8 malas, tinha um esquema na polícia para passar rápido, Meu né? Deus. Então, o objetivo número 1 da viagem realmente era compras. E você entrava no Walgreens em Miami, era como se você estivesse numa Chanel, sabe? Assim, uma coisa maravilhosa. Eu me sinto assim até hoje, no Walgreens. Inclusive, é uma das coisas que eu mais gosto de visitar quando eu viajo é farmácia. Eu amo. É muito bom, né? Mas hoje a gente tem muitas opções aqui, né? Mas, mãe, me conta uma coisa. E aí, como foi o momento que a importação foi liberada e aí os produtos começaram a chegar equiparados com o da Europa? Então, foi uma euforia. As mulheres, principalmente, que estavam tão carentes, um mercado tão carente, ficou em estado de êxtase. E isso olhando pelo olhar do mercado. Pelo olhar das marcas, as que já estavam aqui tiveram que fazer uma transição. E isso é muito mais difícil, por isso que eu falei dos prós e os contras. Isso é muito mais difícil você mudar a visão, o olhar que as pessoas têm da marca do que você trazer e introduzir uma marca nova, que já está lá, as pessoas já conhecem. Então, fazer essa mudança, né? As pessoas estavam acostumadas a um tipo de produto, de preço, repente... loja de fábrica. Elas estão vendo outro produto, mas muito mais caro. Você imagina que a gente vendia em loja de fábrica, lá da Vila Romana. Tem a fábrica e do lado tem a loja de fábrica. Então não tinha loja física, né? Não, tô falando na época que era produzido no Brasil, tinham lojas multimarcas que vendiam, não tinha loja própria. O que era produzido então, nas se fábricas. Então, se estava produzindo várias marcas ao mesmo tempo, estava tudo lá. Tava lá. ali, Aí você ia até a fábrica para comprar. Isso, que era mais barato ainda, que já era barato. Aí deu aquela reestruturação e aí começamos a escolher lojas multimarcas para ter um corner, um espaço dentro delas. Só da marca. Só da marca, antes de ter a loja própria. Então foi um processo transitório. Você também não faz assim, da noite para o dia, da loja de fábrica para uma loja. Fala, olha gente, esqueçam todos esses anos, tudo isso que vocês viveram e agora é isso. Mas desde o começo, quando você começou, já tinha um planejamento macro a longo prazo de que teriam transições, de que a marca um dia chegaria no Brasil e chegaria com uma loja física também? Já tinha um planejamento ou você teve que ir construindo isso? Não, foi construído isso, porque a gente não sabia quando que o mercado brasileiro ia abrir. Então, estou falando de 85 até 90, né? Então, eu acho que foi sentindo o que estava acontecendo no mundo e adaptando aqui para a nossa realidade do que a gente estava vivendo. E o nosso momento político também era bastante delicado, porque a gente teve um impeachment desse mesmo presidente que abriu ao mercado, que era necessário, foi uma coisa positiva que ele fez, ele foi empichado. Então, tinha bastante instabilidade política e que gera uma instabilidade econômica. Então, o processo foi gradual, não foi uma ruptura assim da noite para o dia. É engraçado porque eu olho você falando, né, e todo mundo que vê de fora, vê falando de uma marca de público AAA, altíssimo luxo, uma marca francesa com uma qualidade altíssima, e ao mesmo tempo a gente vê você falando de estratégia, de política, de como tudo, na verdade, está interligado e você teve que, não se deixou levar pela maré, você se informou, uma coisa que eu sempre vi você fazendo, que eu acho que é diferente, até para inspirar outras pessoas que estão em diversas áreas, né? Isso que a gente está falando é para qualquer área de trabalho, qualquer atuação, onde a pessoa se informa e tenta entender
o cenário macro dimensionando para o dela também, né? Para a área dela, para a maneira de trabalho que você vai conduzir as coisas. Então, acho que toda essa história sua te deu uma visão muito boa sobre business, né? Não só empreendedorismo, marketing, como planilha financeiro, não, uma coisa mais macro, onde você sempre tem a ideia mais ampla de tudo. É isso que eu perguntei sobre o planejamento, porque é assim que eu vejo, você sempre dá uns 3 passos para trás e tenta olhar como um todo, inclusive incluindo o cenário socioeconômico, político do país, né? Acho que é sempre um diferencial que você potencializa muito qualquer área de atuação que você faz, porque você tem esse cuidado de dar essa devida atenção. Eu acho que, como você falou, em qualquer segmento, qualquer nível, né? Seja vendedor, gerente, diretor, você pode sim entender o que está acontecendo ao seu redor e projetar. Por isso que assim, a informação é muito importante, você ter acesso a boa informação, a informação que vai poder te ajudar a escolher, a definir a tua postura, se você é uma pessoa de chefia, de decisão, ajudar na tomada de decisão. Então, assim, eu falo que a informação é crucial, não só do seu segmento, não adianta você ficar só olhando o teu concorrente, o que está fazendo, mas olhar mesmo o teu entorno, comportamento de mercado e gostos e tendências, né? Como é que as pessoas estão comprando, estão agindo, estão pensando, quem que é outros setores também, né? Não, por exemplo, você trabalha em mercado de luxo, não quer dizer que você não pode olhar para o setor gastronômico e entender também as crises que estão acontecendo para você antecipar o que vai acontecer, inclusive na sua área no futuro. Agora, para fechar esse tema, eu quero que você conte como foi o momento de uma mulher que tinha o guarda-roupa mais desejado, tinha acesso a ter o guarda-roupa mais desejado, porque a minha mãe sempre pôde pegar roupas, bolsas, tudo, e ela falava, não, isso aqui não precisa, isso aqui deixa pra lá, isso aqui não sei o quê. Então ela nunca foi gananciosa e nem... Sempre foi vaidosa, mas no limite certo, né? Nunca teve essa vaidade de ter muita quantidade e tudo mais. Como que uma mulher que tinha acesso ao que tantas mulheres querem, círculos de eventos, convidada para todos os eventos, conhecia muita gente de todos os lugares, países, pessoas importantes, famosas. Eu tenho foto com a Hebe Camargo, eu pequenininha, tenho foto com a Angélica, pequenininha, tenho, assim, você acessava muito. Britney Spears. Britney Spears, era fã, ela conseguiu, foi lá, me levou para ver a Britney Spears, eu com 11 anos. Então, assim, você tinha acesso a muita coisa e você chegou no momento da sua vida e você decidiu abrir mão daquilo tudo. Mas, na minha visão, você não estava abrindo mão, você estava ganhando outra coisa. Conta um pouco como foi esse momento que você deixou esse trabalho e quis procurar um outro tipo de realização. Eu tinha o trabalho dos sonhos, um trabalho que não só mulheres, mas homens gostariam de fazer a gestão, de ter o poder de uma marca internacional, uma multinacional independente do ramo. E eu, inclusive, era uma das poucas mulheres à frente de um país. A maioria eram homens que faziam a gestão da marca. Então era assim, era um emprego fantástico, com bom salário, com ótimos benefícios, com viagens. Inclusive, eu viajava de 4 a 5 vezes por ano a trabalho e de 2 a 3 você e seu irmão iam, né? Às vezes sua avó, é sempre trabalho bem curto, bem focado, e aí depois a gente passeava, viajava, né? Então, assim, tinha as viagens, tinha os produtos, né? Porque fazia parte, já que eu representava uma marca, eu não podia vestir outra marca. Então, meu guarda-roupa só poderia ter uma marca. E isso era maravilhoso, porque a marca ela oferecia uma gama de produtos muito ampla, então eu tinha acesso a tudo, mas ao mesmo tempo é mais ou menos como você trabalhar numa fábrica de chocolate
você não morre de amores por chocolate, você não é chocolatra, né? É muito difícil, você sente o cheiro, você vive aquele, você pensa com o foco, né? Quando eu olhava assim, eu olhava pelo produto, acabamento, preço, comunicação, né? É um outro olhar. Mas, obviamente, tinha acesso e tinha os produtos fantásticos, então tanta coisa boa. E como você colocou, o acesso ao Jet Set internacional não era só a sociedade brasileira. Eu via os astros de Hollywood, eu estava ali com a Yoko Ono, Sigourney Weaver, eu já esqueço até o nome das artistas agora, mas assim, só Charlize Theron, eram só atrizes e atores muito famosos, eles pegavam para representar os que estavam mais em evidência naqueles momentos. Então, assim, eu tinha todo esse glamour e foi maravilhoso. Só que aí, em algum momento, não foi acordar, não foi uma pessoa volúvel, assim, que acordou e mudou, não quero mais. Não, foi um processo, porque tudo é processo, às vezes a gente não observa, mas está acontecendo. E eu comecei a não curtir mais tanto, não dar mais tanto valor a coisas que eram tão importantes para mim em muitos momentos na minha vida, foram importantes, mas já não eram mais, já não me diziam mais. Foi ótimo, mas já não falava mais comigo. Eu não estou mais feliz no que eu estou fazendo, eu não vou trabalhar, eu não acordo e vou trabalhar feliz. Eu não vou para Paris feliz, né? Quando você fala assim, meu Isso Deus. É um grande problema. Né? Isso tem que mudar alguma coisa. Eu ia assim, mal, e é muita cobrança, né? Muita pressão, etc. E a mentalidade do europeu, francês, inglês é bem rígida, né? Então, uma cobrança e uma pressão de estresse emocional também bem grande, né? E aí eu juntei tudo e falei, não quero mais. E quando eu falei para algumas pessoas do ciclo mais próximo, tá maluca, não faça isso, não sei o quê. Mas fiz. Meu processo levou 3 anos, porque eu primeiro identifiquei que eu tinha que sair e informei. Eles não acreditaram, acharam que eu estava negociando meu contrato, que eu queria, né, valorizar o passe, mas não era de fato vontade de sair. E aí eles entenderam, e aí buscamos uma pessoa que veio da França para me substituir, formei essa pessoa e saí. Saí um pouquinho antes até do Depois tiveram que contratar mais algumas também, né? Para fazer seu papel, porque ninguém é esse multitask assim que você é. E eu acho muito legal, além de tudo isso, que minha mãe é tão visionária em inúmeros aspectos que eu brinco com ela que lá atrás, em 98, 99, ela já teve uma ideia que é o que a gente vê hoje de influência digital que ganha. Por isso, ou que ganha permuta, a minha mãe lá atrás falou, eu vou criar uma embaixadora e cada ano vai mudar essa embaixadora e são pessoas importantes que circulam em ambientes que estão as minhas clientes, vamos supor, e essas pessoas vão ser expostas em colunas de jornal, revista, e as pessoas vão ver que ela está usando a roupa e vão vir para comprar. E o que ela vai ganhar em troca? Permuta, produtos ou descontos, enfim. E eu acho muito legal que hoje é o que a gente vê, né, 20 e poucos anos depois, sendo tão praticado e crescendo tanto. E lá atrás, bom, eu como filha sou suspeita, mas para mim ela foi a primeira a pensar nisso, né? Então, acho uma coisa assim impressionante como que você tem essa visão, como que você teve tantos inputs importantes ao longo da sua carreira. E depois que você saiu e você teve várias propostas ainda no ambiente moda, no ambiente luxo, você pensou, olhou, mas no fundo você entendeu que não era aquilo que realmente te motivava. E hoje o que é que te motiva? Na realidade, eu não pensei e olhei. Eu agradeci, fez bem, coçou meu ego, saber que outras marcas queriam, quando estavam cientes do meu processo de saída, mas agradeci e nem fui ouvi-los, porque realmente eu já tinha definido, eu não queria mudar de marca, eu queria mudar de vida. E aí eu não estava buscando alguma coisa, eu não estava em busca, porque eu já estava realizada, eu já tinha feito meu pé de meia para curtir esse momento, porque não adianta também você querer sair, vou largar tudo e amanhã vence as contas, né? Então você cria um outro processo, você alivia de um
e cria um outro. Então, para sair, você tem que sair estruturado, tem que se preparar. Então, eu disse não às marcas, às empresas que me procuraram, e eu não queria assim, vou fazer alguma coisa. Não, eu falei assim, não estou buscando nada. E é incrível, quando você não quer nada, o tudo te acha, porque apareceu tudo de parceria, empreendedorismo, startup, tudo para eu entrar ou de sócio, eu empreender, mas nada me tocou assim o coração a ponto de eu falar, não, isso é uma coisa que eu quero. Até que eu descobri um tema que me instigou a ir mais a fundo, que é o tema da longevidade. Eu já estava começando a tirar glúten da minha vida, lactose um pouquinho, então eu já estava buscando uma vida mais saudável. Há 2 anos eu parei de comer carne, frango, é uma coisa muito boa, e os peixinhos estou diminuindo cada vez mais. Até que eu comecei a ir mais a fundo no tema de longevidade e conheci as pessoas que são pessoas muito especializadas em longevidade e felicidade, porque os 2 temas estão intrinsecamente relacionados. Indo, estudando e vendo e visitando Blue Zones, que são as regiões do mundo onde as pessoas são mais longevas, eu acabei me interessando e, com uma equipe multidisciplinar, montamos um programa aqui no Brasil de longevidade e bem-estar, pensando em a parte cognitiva, cerebral, corpo, alimentação e espiritualidade, alma, porque está tudo interligado e não adianta você se dedicar a vou fazer yoga, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. É fazer um pouquinho de cada coisa, mais ou menos como a gente faz. A gente não precisa ser ultra melhor em uma coisa, a gente pode fazer um pouquinho. E o segredo desse programa está no equilíbrio, está exatamente em você, essa palavrinha mágica, que é fazer um pouquinho de cada e não deixar nada de fora. O programa a gente começou em 2018 para a pessoa física, para as pessoas mais próximas, até que eram pilotos. 2019 a gente abriu para outras pessoas de fora, a gente já tem o nosso Instagram, Longevix, com X, porque tanto homem quanto mulher, né? Não é nem longevas, nem longevos, é os Longevix. A gente começou a trabalhar nas empresas, a oferecer às empresas o nosso programa Longevix durante a pandemia. Então você pode procurar a pessoa física ou jurídica através do Instagram que eu vou deixar aqui para vocês. E essa foi a minha mãe, essa é a minha mãe, e eu tô muito feliz, honrada de conseguir trazer um pouquinho mais dela, dessa preciosidade que ela tem, que ela é por inteira, aqui para dentro do meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei estar aqui com ela, amei ouvir um pouquinho mais dela e relembrar tantas coisas. Eu espero que tenha sido muito útil e que seja útil para você em qualquer área de atuação, na sua família, até a sua profissão e todos os seus conflitos. Mãe, obrigada. Obrigada a você. Aí depois a gente tem que fazer um de relacionamento, porque ela me falou que o relacionamento bombou. Então quero fazer um relacionamento também aqui, ó. Muito bom. Obrigada, filha. Obrigada, parabéns. Mãe.